Atenção, alunos, porque o programa que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos já está no ar. Tem 14 anos que a gente namora e ela encasquetou que quer casar agora. O que fazer quando ele enrola e não quer saber de casamento? Deixa eu mandar andar, né? Que tem que ser objetivo na vida, né? E ainda, namorada, esposa, mulher. Ela é muito carinhosa, como mãe ela é muito atenciosa com as minhas filhas. O que eles querem mais? Quero uma pessoa assim, amiga, companheira, que seja organizada e ajude a manter a casa bem arrumada. O que fazer quando o namorado enrola e nunca fala em casamento? Vamos desenrolar essa história hoje. Nós vamos saber aqui se é verdade que todo homem, quando procura uma companheira, quer que ela tenha um pouquinho da própria mãe. Casados, namorados, enrolados e enrolões, todos apostos para mais uma aula da Escola do Amor. Será que namoro tem prazo de validade? Bom, se você está com dúvida para responder, porque o seu namoro já pode estar perto do prazo de vencimento, ou seja, virando embromação. Não é que exista exatamente um tempo ideal em meses ou anos para namorar, né? Mas a coisa começa a desandar quando o casal fica junto, marcando passo, sem planos para o futuro e sem perspectiva. E pode ser muito frustrante quando um quer seguir adiante e o outro age como se a história não fosse nem com ele. Vamos dar um exemplo exagerado, mas pense bem o que você faria se tivesse um namorado como esse rapaz aí. Acompanhe. Ai, Felipe, olha que lindo. Eles vão se beijar. Eu falei que eles vão ficar juntos. Ai, e o nosso dia, hein? Quando que vai ser o nosso dia? Já pensou? Casar? Gabriela, não dá. Tá muito cedo ainda. Eu acabei de entrar na faculdade. Deixa eu pelo menos me formar. Além do que, a gente tá muito bem assim, se curtindo. Não falta nada. Graças a Deus. Arrumei um emprego, o salário tá bom, tá tudo caminhando muito bem. É, a vida se acertando. Você viu, Marcelinha, Juliana? Não, o que foi? Aqui, ó. Convite de casamento. Vamos casar no final de junho. Nossa, que legal, hein? É, né? E nós? Amor, o Marcelinho e a Juliana, eles são ricos, eles estão bem de vida. E o pai dele ainda é empresário. A gente não tem dinheiro, não tem nada. Pô, Felipe, isso é desculpa. Você já tá ganhando super bem. E ainda tem o meu salário, sabe? Que juntando os dois, dá pra gente viver super bem. Aliás, como a gente já tá vivendo. Amor, não é que eu não queira me casar com você. Eu quero, mas é que ainda tá muito cedo. Eu gosto tanto de você, amor. Eu te amo. Você não vê? A gente se dá bem nas ideias, no papo, na cama. Mas, amor, ó o ônibus, tá chegando. Vamos correr, vai, vamos. Finalmente formado! Parabéns, meu amor, você merece! Agora dá, agora a gente vai casar, né? Ah, de novo esse papo, Gabi. Vamos curtir com os amigos, que depois da comemoração é em casa. Só eu e você. Ah, dessa parte você gosta, mas casar que é bom você não quer, né? Ah, é? Ai, que fofa! Parabéns! Eu vou ver se amanhã eu vou aí fazer uma visita, tá bom? Tá, beijo! Amor, nasceu a filhinha do Marcelinho e da Juliana. Nossa! 3,5 kg. Deve ser uma experiência maravilhosa ter uma filha, não é? Aliás, amanhã eu já marquei lá na igreja 1h pra gente marcar a data do nosso casamento, viu? Gabi, a nossa vida tá boa, sim. Sabe, a gente sai com os amigos, se diverte, curte, viaja. Pra quem insistir nessa história de casar? Pra que a gente brigar por causa de um papel? O que a gente vai ganhar nisso, amor? E você sabe muito bem que não se mexe em time que tá ganhando. Vai agora, amor. Desce rapidinho aí que eu tô atrapalhando o trânsito. Vai, tchau. Quando é que você vai casar comigo? Casa comigo, vai. Casa. Por que você não casa? A nossa famosa Mimi carente. A vaquinha volta na Escola do Amor. Tem que explicar direitinho a história dessa vaquinha. Pois é como você acabou de assistir aí, né? A mulher entra num relacionamento com um homem
na esperança que ele vai casar com ela. Só que ele não toca no assunto, o tempo vai passando, os dois decidem morar juntos, né? Ela aceita ir morar junto, porque na cabeça dela ela pensa assim: bom, eu vou me entregar para ele, eu vou mostrar para ele que eu sou a mulher dos sonhos dele, eu vou tratar muito bem dele e com certeza ele vai me pedir em casamento. E para grande surpresa dela, passa o tempo e mais tempo e mais tempo e ele não quer saber de casamento. Por que que ele não quer saber de casamento? Aí entra a vaquinha, tá? Porque qual o ganho que ele vai ter em casar com a mulher se ele já tem tudo que uma esposa poderia oferecer? E ainda tem a liberdade dele de solteiro. Exato. Então, de repente, nessa situação, casamento para o homem não traz nenhum benefício. E é a analogia que nós usamos da vaquinha. Você toma leite, você gosta de leite, mas você não compra uma vaca e coloca no seu quintal. Por quê? Porque você tem o leite no supermercado, você tem o leite na esquina, na padaria. Então, para que comprar uma vaca? Agora, a situação de muitas mulheres é que elas não estão nem vendendo leite, elas estão dando leite. Para que ele vai querer assumir compromisso com a vaca? É claro que você não quer dizer que a mulher é uma vaca. Não. Né? Isso é uma analogia. É uma analogia. A nossa Mimi aqui entende muito bem isso e eu tenho certeza que as nossas alunas inteligentes também entendem. Mas, Renata, você sabe que o que é pior de tudo é que ela tem aquela expectativa que ele vai se apaixonar, que ele vai casar com ela. E por ele não retornar isso, né, que ela esperava tanto dele, ela começa a brigar com ele, colocar pressão e desgastar o relacionamento. Aí ele fica assim: realmente, tá vendo? Pra que eu vou casar com ela? Eu não vou casar com essa mulher, ela só reclama. E não é uma coisa exclusiva de mulheres, não, né? Porque hoje em dia, aliás, hoje em dia, muitos homens também, eles querem casar, mas é a mulher que não quer casar. A mulher que não quer o compromisso porque ela tem medo do casamento. Ou às vezes a pessoa está num relacionamento, mas ela pensa assim: bom, eu não quero entrar num compromisso selado porque eu não sei o que pode pintar mais na frente. De repente vai surgir alguém mais interessante, um cara mais legal, uma mulher mais legal. Então ele quer deixar a porta dos fundos aberta só em caso de necessidade. Nós temos que contar para essas pessoas que estão nessa situação como lidar com isso, mas daqui a pouquinho, porque agora você vai ver algumas desculpas que os homens dão para essas mulheres. Olha só. Eles enrolam mesmo, vai contando lorota, uma aqui, outra ali. Se a mulher tá apaixonada, ela leva, né? Agora não, tem que terminar os estudos, agora não, tem que fazer uma pós, agora não, tem que... Tem homem que é bem acomodado. Muitos ficam com a mulher porque ela trabalha para ajudar eles. Deixa mais um pouquinho para ajudar dinheiro, para montar a casa, não sei o que, vai indo. Não estou preparado, tá cedo, tem coisas ainda a fazer, tenho que me estabilizar no emprego. A maioria desses homens que são enroladores também são sedutores, né? Então, sedutores são aquelas que conseguem permanecer nas relações por mais tempo. Ou não encontrou amor verdadeiro, né? Tá naquela dúvida. Ou é mulherengo mesmo. Tem de tudo um pouco. Já tive namorada enrolando, faz tempo que eu já tive, sim. Mas aí assim, a gente manda andar, né? Que tem que ser objetiva na vida, né? Não tá com nada enrolar. Quem ama não enrola. Casa comigo, casa comigo. Você prestou atenção no refrão da música? Diz que eles namoram há 14 anos e o sujeito ainda acha que não é hora. É exatamente ele reclama isso. Que ela está pressionando. Está pressionando, né? Então fala, se você pressionar, aí que eu não caso mesmo, né? Então essa situação que muitas mulheres se colocam, elas depois não sabem como sair. E você tem que entender que o namoro é uma oportunidade de você conhecer a pessoa melhor, que mostra o casal, se os dois podem seguir em frente com um casamento futuro ou não. E quanto tempo leva isso para você definir a essa pessoa, eu quero casar com ela ou eu não quero casar? 14 anos? 5 anos? 7 anos? 8? 4? Na nossa opinião, eu acho que o casal passa 1 ano juntos. O segundo ano juntos já deu para decidir. Eu quero essa pessoa, eu quero me casar com ela, assumir um compromisso com ela ou não.
Em 18 meses, a pessoa já teve, se ela encontrou uma vez por semana com o namorado, ela já teve mais de 70 encontros em 18 meses. Se ela encontrou uma vez por semana. Isso só uma vez, mas as pessoas normalmente falam todo dia, né? Então, como que a pessoa não sabe definir, depois de tanto tempo, se é ela, essa pessoa, com quem ela quer passar o resto da vida? O problema é que as pessoas não pensam nesses termos. Elas vão levando, vão tocando o barco sem objetivo, sem compromisso, esperando. Vamos ver no que vai dar. E aí chega lá na frente, o tempo já passou, ela está mais velha, aí ela começa a ter o arrependimento e pensando assim, ela fica na dúvida. Poxa, mas eu já investi 4 anos, eu já investi 7 anos, e agora vou jogar tudo pro alto? Aí ela fica esperando mais tempo, porque ela acha que ela vai recuperar os 7 anos perdidos. Então ela fica numa situação realmente difícil, né? Foi mais ou menos assim que a Roberta fez com o Alisson. Acompanhe. Quem olha esse casal todo apaixonado até pode acreditar que eles estão no primeiro mês de namoro, mas que nada. Foram 8 até chegar ao altar. Por que demorou tanto? Me enrolou muito, né? Enrolou muito? Um pouquinho. Você se sentiu um pouco pressionado? Bastante. Sempre falava, vai te enganar mais um ano e não vai casar, mais um ano e não vai casar, então você tem que pressionar ele. Porém, sempre tinha aquela desculpa, ele não tem casa, não dá agora, questão financeira. E quando ela chegava pra você e falava assim, eu quero casar, quais eram as desculpas? Não tinha, não era assim, não era assim, eu quero casar. E sim algumas indiretas. Aí eu fui embora, com 6 anos de namoro, eu fui pra Rubiné prestar um vestibular e ele foi atrás. Com mala, tudo, fez uma surpresa. Apareceu na cidade, me pedindo em casamento. E por que deu esse start de casar quando ela tava em Rubiné? Eu acho Casar. que foi medo, viu? E, na verdade existia um medo e foi um negócio de responsabilidade mesmo. Então. Quando você pressionava ele pra casar, você tinha noção de tudo que ele pensava? Não. Nada? Não. Eu até pressionava pra ver se ele gostava mesmo, aquela coisa boba, né? A mulher tem, né? Assim, vou ver se ele gosta mesmo, se é isso que ele quer realmente. Porque eu sabia o que eu queria. Mas, porém, quando ele tomou atitude, aí eu fiquei com medo. Você pensou em desistir uma hora? Pensei. Na última semana do casamento. Como que ia ser a vida de casado, né? Porque nosso namoro foi ótimo. Graças a Deus, nós tivemos um namoro muito bom. Porém, é diferente, né? Você não tem aquela obrigação de casa, família mesmo, de mulher. Dá uma insegurança. Então, o que aconteceu aí na vida do Alisson e da Roberta é o que acontece na vida de muitos casais. O que a gente viu com eles é o seguinte, havia da parte do Alisson um medo de assumir um compromisso, né? Então, essa é uma das razões principais porque as pessoas que estão nesse tipo de situação não querem prosseguir para o casamento. É um medo. Outras estão mais pensando assim, estão mais relaxadas, achando não é necessário, a gente está bem agora e não é necessário o casamento, pode atrapalhar. Elas são ingênuas de achar que o casamento vai trazer problemas e não fortalecer mais a relação. Então veja bem para as dicas, preste bastante atenção, porque tem pessoas que estão num relacionamento assim e os dois estão contentes, os dois estão felizes em não estar casados. Essas pessoas talvez estão na situação mais fácil de todas, que é a situação de simplesmente, se eles estão felizes, ir lá e firmar o compromisso através de um casamento. Porque aquela desculpa de dizer, mas é só um pedaço de papel, o que é um pedaço de papel? Exatamente, é só um pedaço de papel, então vai lá e assina. Às vezes a pessoa não sabe que o ciúme, o desentendimento, a raiz de muitos problemas que eles têm no relacionamento está aí, justamente numa insegurança da parte da mulher ou do homem. Então há um medo do amanhã, um medo do depois, né? Então a verdade é que não é um pedaço de papel. A verdade é que você está firmando um compromisso para o resto da vida. E se você não está preparado para firmar um compromisso para o resto da vida, o que isso diz a seu respeito e do seu relacionamento? Então, são coisas que vocês têm que pensar. Agora, outro caso é daquelas pessoas, como no caso do Alisson, que os dois estão assim, mas um quer casar, normalmente a mulher, e o outro não. Então, o que fazer nessa situação? Há casais que já estão assim há tanto tempo, já têm até filhos, que fica difícil uma separação, né? Eu acho que, nesse caso, a pessoa que quer casar, ela vai ter que esperar até a outra se convencer ou, de alguma forma, tentar fazer a pessoa entender que é importante isso para a vida a dois. Mas, quem está
ainda para entrar no relacionamento está pensando assim, e por que a gente não só vai morar junto em vez de casar? Fica aí o aviso de que uma vez você, especialmente você mulher, entrando nesse tipo de relacionamento, o homem depois vai ter pouco incentivo para se casar. Sabe por quê? Porque o homem briga pelo que ele não tem. O que ele já tem, ele não vê sentido de se esforçar, de fazer um compromisso maior para conquistar, porque ele já tem. Então, se você quer ser conquistada, você tem que deixar um pouquinho a ser conquistado depois do casamento. E nós estamos falando da intimidade, da entrega total. Se ela se entrega totalmente, dá o leite, para que ele vai querer a vaca toda? E aí depois não adianta, porque você vai reclamar que você dá, que você se dá para o relacionamento, que você cuida da casa para ele. Você vai reclamar, mas você não vai ter direito de reclamação, porque você já sabia que as condições eram estas. Você se colocou nessa situação. Então, se você quer que o seu namorado venha se casar com você, então você tem que deixá-lo conquistar e deixá-lo casar. Quer me levar para casa? Então casa comigo. E quem já está nessa situação, está em período inicial, talvez a melhor coisa é você sair da casa e voltar um estágio atrás, continuar namorando, passar para o noivado e aí então o casamento. Pense, raciocine bem nisso. A vida é sua, mas considere o que nós estamos falando aqui, para que depois você não fique na frustração, tá bom? Vamos agora ajudar um casal que está com um problema básico, o tempo. Para o Michel, a esposa é controladora e ele não consegue se acostumar com isso. Mas para a Jaqueline, o que acontece é que o marido nunca tem tempo para a família. Nós fizemos esse laboratório há pouco tempo atrás e nós não pudemos passar aqui, mas você vai assistir agora. Laboratório neles. Eu gostaria que se fosse assim um pouco mais transparente, né? Que você, quando você sair, você me informar, entendeu? Pra poder ser um pouco mais verdadeiro, para me confiar em você. Sempre fui criado que para onde eu vou, eu vou voltar. Não o que eu ia fazer, deixar de fazer, entendeu? Sim, hoje eu tô casado, naquela época eu não era. Sei que já estamos 6 anos casados, mas também não é de 6, 10 anos que uma pessoa pode mudar de uma hora para outra. Quanto tempo vai levar, Michel? Quanto tempo leva para mudar alguma coisa que a gente quer mudar? 6 anos? Não deu tempo ainda? Eu acho que o problema aí não é tempo. Eu acho que a questão aí é resistência à mudança. Eu acho que no fundo, você não acha que tem que mudar. E aí é que está a raiz do problema. Pode ser também que a Jaqueline, por ela estar sempre querendo controlar onde ele vai, o que ele vai fazer, faz o Michel pensar que ele, se ele der para ela todas as informações, ele vai estar realmente fazendo tudo o que ela quer, que é controlar a vida dele. E homem nenhum, aliás, acho que nenhuma pessoa gosta de ser controlada. O fato de você dizer, Michel, que você foi criado para simplesmente dar satisfação da hora que vai sair e a hora que vai voltar, não do que acontece entre esses dois eventos, não quer dizer que dentro de um casamento você tem que continuar assim. Um erro muito comum das pessoas é usar essa carta da manga, tira essa carta da manga dizendo assim, olha, eu aprendi assim, eu fui criado assim, esse é o meu jeito. Eu sei que parece uma defesa muito forte, muito credível, e realmente é, mas o único problema com essa defesa, com esse argumento, é que ele não funciona, ele não resolve os problemas do casamento, que é o que ela já está aí falando há 6 anos e ainda não mudou. E ela tem que ter cuidado também, porque tá certo, você tem direito, Jaqueline, de saber o que ele está fazendo. Você tem direito, você é a esposa dele. Você não é uma mulher qualquer, você é a esposa dele. E a esposa, tanto a esposa quanto o marido, tem direito de saber onde o outro está, né? Agora, cuidado, porque se você passa para ele essa sensação de que você está querendo controlar a vida dele,
Então você vai acabar fazendo ele ter até um receio de dizer aonde ele vai. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, sobre como que a atitude da Jaqueline acaba causando esse tipo de reação do Michel. Mas por agora, Michel, pense nesse ponto, nesse tema, que você não tem que ficar usando a desculpa do seu jeito, da sua criação, para justificar o seu comportamento. Afinal, você agora está casado, você está numa nova família, é a sua família. E se o seu jeito não é bom para o seu casamento, você tem que dar um jeito no seu jeito. Ou não haverá jeito para esse casamento. Ele gosta de falar isso. Para você não esquecer. Tá bom? Vou repetir. Se o seu jeito não é bom para o seu casamento, você tem que dar um jeito no seu jeito. Ou não haverá jeito para esse casamento. Voltamos daqui a pouco para continuar o conselho. Antes, você sempre tinha um papel na porta, dizia tudo onde você ia e chegava, você tinha feito aquilo. E uns tempos pra cá, uns 2 anos pra cá, você parou de informar. Eu tenho que ficar te ligando para saber onde você tá. E isso não traz nem um pouco de confiança. Agora, por falta de você me comunicar, aí eu fico no celular, às vezes o dia inteiro. Passa 10 minutos, onde você tá? Estou chegando. Passou meia hora, eu tô chegando, e não chega. Eu sei como você é, entendeu? Eu sei como que você age. Toda vez para onde você quer que eu não vá. Por exemplo, aos meus pais, ou algum colega meu, ou até jogar bola, entendeu? Eu acabo mentindo para você porque eu sei como você vai agir antes. E depois, quando chegar em casa, você vai agir do mesmo jeito. Então vai ser 2 brigas. Então é melhor eu pegar e falar na volta ou tempos depois, porque vai se tornar só uma briga, não vai se tornar 2 vezes a mesma briga, entendeu? Eu acabo me omitindo para você por isso. Se eu for fazer alguma coisa a mais e falar para você, eu gostaria que você compreendesse, não, tudo bem, amor, entendeu? Mas você não, você conta os minutos, os segundos para que eu chegue em casa, porque não dá nem tempo, parece que vai me sufocar, entendeu? Poxa, ele preferiu perder tempo na rua que ficar em casa com a família. Hoje, seu filho tem o quê? A bicicleta lá que fica lá em cima do guarda-roupa. Não tem quem leva para ele embaixo do condomínio para andar de bicicleta. Porque eu não vou ensinar ele a andar de bicicleta segurando uma bebê no colo. Fala que as crianças ficam. Até a Beatriz, que está aprendendo a falar, ela fica papá o dia inteiro. Ela sente essa falta, você já percebeu. Ela sabe a hora que você vai sair. Entendeu? É difícil, sabe? Esse mulher ficou o dia inteiro falando de você, o dia inteiro chamando papai, muita banhar, já volta, às vezes dá uma dó. Eu sei que falta, né, um pouco mais de pai presente dentro de casa, né, por causa dos 2, até a Beatriz com o Rano já tá falando papá, pra lá, pra cá. Ficou o dia inteiro. Eu sei disso, entendeu? Mas é aquele que eu falo pra você, entendeu? É o cansaço e o pouco tempo é descanso. Os únicos motivos nossos de todas essas brigas é o tempo. Pelo tempo que eu acabo omitindo para você. É pelo tempo que eu me sinto sufocado que você me cobra. É o tempo que meus filhos sentem minha falta. Então é o tempo. Entendeu? Tudo gera o tempo. Por incrível que pareça, você tem muitas qualidades. Você é um homem trabalhador, entendeu? Já foi um homem romântico, eu não sei se é ainda, porque você trabalha muito, mas eu sei que você é carinhoso, entendeu? E ao pouco tempo, assim, que você dá atenção, quando você está disposto para os seus filhos, eu sei que você brinca, tem muitos pais que não brincam, entendeu? Você conversa, você dialoga com seus pais, e isso é uma coisa que eu não tenho, e isso eu admiro em você. Mais que você seja pavio curto, você seja muito explosivo, entendeu? Você tem pouca paciência, você é uma mãe que cuida bem dos nossos filhos, que cuida bem do nosso lar, entendeu? Você cuida bem de mim, até como esposo, entendeu? Esposo. Eu não tenho o que criticar, a única crítica é o que eu te falei, agora as qualidades são todas. Cristiane, o que você vê aí de dicas para a Jaqueline e o Michel? Eu acho que, não sei por que, Michel, você não gosta, me parece que você não gosta de passar tempo em casa. Você está culpando o tempo, você não tem tempo, mas você tem tempo, porque você vai jogar bola, você sai com seus amigos, você vai na casa da família e você faz tudo isso escondido da Jaqueline. Por quê? Você falou que é porque ela não gosta, mas
Se você tem tempo para essas coisas, por que você não faz tempo para a família? Eu acho, desculpe interromper, mas eu acho que há uma questão sobre esse assunto, um elemento de ambiente estressante na casa que o Michel tenta evitar e por isso, quando ele vai nesses outros lugares onde não há esse ambiente estressante, ele prefere esses lugares do que a casa, que é uma coisa que a Jaqueline tem que prestar atenção, porque sem querer ela acaba passando esse estresse para ele. Então ela obtém exatamente o contrário do que ela quer. Você, Jaqueline, por ficar chateada e carente, por ele não dar tanta atenção para você, quando ele está em casa, você é nervosa. Ele falou que você é nervosa, que você perde paciência facilmente. Então, toda vez que isso acontece, o que você está fazendo na verdade? Você está afastando ainda mais o seu marido de você. A casa tem que ser um lugar agradável, tanto para o marido quanto para a esposa. Vocês têm 2 filhos, é difícil para você, as crianças elas dão bastante trabalho, mas isso não é desculpa para você ser uma pessoa irritada, nervosa, nem a questão dele não te dar atenção, você ser uma pessoa assim, porque você acaba dando um tiro no pé. Eu diria mais ainda para Jaqueline. Por exemplo, o que você fez há pouco aí, Jaqueline, onde você chorou diante do seu marido, lamentando o fato dele não estar mais presente na vida das crianças. É comum a mulher achar que com as lágrimas ela vai sensibilizar o marido a mudar. Só que o efeito é o contrário. Quando a mulher chora, o marido ele não fica sensibilizado. Ele fica com uma mistura entre dó, sentimento de culpa e raiva. Porque ele entende que há um problema, mas não é chorando que vai se resolver esse problema. Então você acaba irritando mais o seu marido com a sua maneira sentimental de ser do que fazendo ele mudar, tendo o sentimento de mudar. Então eu digo que isso está se derramando por causa do seu desapontamento, a sua decepção com o comportamento do Michel, mas há outra maneira de você lidar com isso. Eu acho que uma coisa importante para ela entender nesse sentido é que ela tem que se tornar mais interessante. Parece que ela assumiu 100% o papel de mãe e não está sendo mais a amante do marido dela. Então, há 2 coisas. Eu sei que não é fácil cumprir esse papel, mas você tem que ser a mãe dos seus 2 filhos, mas você não pode deixar de ser a amante, aquela mulher que se arruma, que se prepara para receber o marido, que tem uma palavra, que tem um momento de namoro com o seu marido, para que ele tenha vontade também de estar perto da amante, da namorada. Uma mulher interessante que não só fala dos filhos. Exato. Porque muitas mães acabam caindo nesse erro. Elas pensam assim, já que ele está o dia todo fora, então deixa que eu falar para ele tudo o que aconteceu com as crianças. E às vezes enjoa. Enjoa. Então muitas vezes ele está cansado, ele não quer ouvir falar que a criança desobedeceu, ele não quer saber disso. Ele vai ouvir. Não é que ele nunca vai ouvir, que ele não quer saber nada da criança. Não, ele vai ter esses momentos. Mas será que você não tem feito esses momentos todo dia? Toda hora que ele está em casa, você fala só da criança, só dos problemas, só das contas a pagar. Ou do fato dele não estar presente. Né? Se você estivesse aqui hoje, você teria visto a fulana fazer isso. Então, tudo essas coisinhas realmente irritam. Estressam e atingem o objetivo contrário. O objetivo, eu quero falar um pouquinho sobre objetivos para vocês 2. Jaqueline, o seu objetivo é você ter mais o seu marido presente, como marido e pai, e também que ele seja mais verdadeiro com você, não é isso? Muito bem. Como você vai alcançar esse objetivo? 2 coisas. Primeiro, você tem que se fazer mais agradável em casa. Mais agradável mesmo quando ele está na rua. Não ficar em cima, ligando toda hora, a cada 10 minutos. Você não ficar sufocando o seu marido. Você tem que tirar um pouquinho essa pressão e deixar ele vir até você. Deixar ele ficar... ele sentir um pouco de saudade Isso, também. ele sentir falta. Ele querer ligar para saber o que está acontecendo. É muito importante essa dica. Primeira coisa, tá? Outra coisa é, você tem que dar uma certa liberdade para ele fazer algumas coisas que ele gosta, como o futebol, por exemplo.
Não é legal você ficar dizendo, você não pode, você tem que, em vez de jogar futebol, vem ficar com a gente. Vocês têm que combinar. Se ele tem o dia do futebol e o horário do futebol dele, que é importante, Michel, você também ter essa agenda, esse calendário. Bom, sábado de manhã é o meu futebol, por exemplo. Então você mantém aquilo ali. Você não vai ficar arrumando outros dias e horários para fazer mais desse tipo de atividade. Então combine com ele, Jaqueline, e deixe ele fazer isso. Então essas duas coisas você tem que fazer. Ser agradável e deixar ele fazer certas coisas que são inofensivas ao casamento, tá bom? Agora, o seu objetivo, Michel, eu não creio que você apenas queira fazer essas atividades, mas eu creio que você queira chegar em casa e não ter a briga. Nem duas e nenhuma. Você falou que não fala a verdade para ela para não ser duas brigas. Mas você ainda tem a briga que chega em casa. Então, para não acontecer isso, você tem que ser verdadeiro com ela. Você tem que entender que agora você é casado. E a melhor maneira de você ter um bom casamento é semear confiança na sua esposa. Como você vai semear confiança? Omitindo informação de onde você está. Então você vai ter o problema todas as vezes. E isso é uma decisão que você faz, não é uma coisa que vai levar demorar 6 anos. alguns anos para você aprender. 10 anos para você. Depois dos 30 eu mudo. Não. É aí que tá o problema. A ficha não caiu ainda na sua cabeça que você é um homem casado e agora é pai. Você tem que fazer essa mudança aqui. Você ainda está entre vida de solteiro e vida de casado. Você tem que entender, eu tenho agora uma esposa, eu tenho que fazer ela confiante. E uma das principais ferramentas para gerar confiança na outra pessoa é falar a verdade, sempre, custe o que custar. Ser transparente. Se você acha que se você falar, ela não vai gostar, você tem que ter uma conversa antes. Antes de sair de manhã, você fala, olha, hoje eu tô pensando em fazer isso, ou na noite anterior você fala, amanhã eu tô pensando em jogar o futebol, vou fazer isso, fazer aquilo. Você tem a conversa antes com ela, combinem sobre isso, para que então, quando acontecer, já foi combinado. E você informa o tempo todo onde ela está, ou onde você está. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. E para refletir e complementar o que dissemos aqui no laboratório hoje, preste atenção nessa dica. O grande erro de muitos casais é não incluir um ao outro na própria agenda. Os compromissos, o trabalho, a televisão, o computador, as crianças, se você deixar, nunca vai sobrar tempo para o seu parceiro. Por isso que os casais inteligentes planejam e reservam tempo um para o outro. Exatamente, planejam. Se você não definir uma atividade, um dia, uma hora para estar com seu parceiro, isso não vai acontecer por acidente. Se a pessoa mais importante para você realmente é o seu parceiro, então faça sua agenda em torno dele ou dela. Não ter tempo é uma desculpa. É você quem faz a sua agenda. E o seu parceiro? Está na sua agenda? Como você viu aí essa dica do Minuto do Casamento, você pode encontrar mais 119, no total de 120 dicas, no nosso novo livro, 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento. E você pode adquirir este livro pelo site casamentoblindado.com ou numa livraria bem perto da sua casa. A nossa convidada de hoje, você já conhece, é a Adriana, que está aqui conosco. Todo mundo conhece das reportagens da Escola do Amor. Que sempre nos entrevista, né? Exato, já nos entrevistou. O que você não conhecia era o marido da Adriana. Tudo bem, Alexandre? Bem. Vocês estão casados há 15 anos, bem-vindos à Escola do Amor. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida da Adriana e do Alexandre, esse casamento, e o que ele também gostou muito na Adriana que ele não encontrou na mãe e um pouquinho do que ele encontrou na mãe. Vamos ver a história deles primeiro, depois a gente volta para conversar com eles. Vamos lá. Olá! Primeiro eu quero saber qual é o segredo da união. O segredo, acho que de toda a união é o quê? Muito diálogo, flexibilidade, abrir mão de algumas coisas, quer dizer, conversa o tempo inteiro e tentar se entender. E o principal, ela sabe como cuidar de mim. Gostei de ouvir, André. Gostei de ouvir. Então entra, vamos conhecer. Vamos lá. Em uma homenagem ao Dia das Mães, nós fomos até a casa da nossa repórter para mostrar como é ser mãe, esposa e dona de casa. Ela é muito batalhadora, e aí como esposa ela é muito carinhosa,
Como mãe, ela é muito atenciosa com as minhas filhas, então eu só tenho elogios para Adriana, não tem jeito. Mas antes de conhecer essa história, nós temos que voltar no tempo, há exatos 18 anos atrás. A gente se conheceu no colégio, eu tinha 15 anos, ele 18. Depois de conversar, fiquei sabendo que ela morava perto da minha casa. E aí foi assim, até que ele me convidou para sair, a gente foi pro cinema, assistimos Duro de Matar. Nada a ver, né? Nem um pouco romântico. E aí foi isso, só que nós não namoramos logo de cara, porque ele não queria namorar. Ele falava que se fosse namorar comigo ia ser muito sério. Então ele não namorou. Aí ele namorou várias meninas, né, lindas e tal, mas comigo ele não queria namorar. E aí eu tive um outro namorado nesse intervalo de tempo, e aí quando ele viu que eu tava namorando sério com outra pessoa, daí ele ficou desesperado. Ela até foi um pouco resistente no começo, porque ela namorava tudo. E aí ele começou a me pedir em namoro e queria que eu terminasse meu namoro, e eu não terminei. E foi um ano, ele ia todos os dias na minha casa. Ele saía da faculdade e ia na minha casa. E falava, você tem que terminar esse namoro e namorar comigo. Eu falava, mas eu não quero. E olha, toda vez que eu achava que ele fosse desistir, eu falava, agora ele não vai vir mais. Tava ele lá de novo no dia seguinte. E assim foi um ano, até que eu resolvi começar a namorar com ele. Eu senti uma grande diferença logo no começo, né? Porque ela sempre era muito atenciosa, ela cuidava de mim, ela fazia umas coisas especiais, do tipo, fazia uma comidinha especial. Eu já tinha essa coisa, e tenho até hoje, de cuidar das pessoas. Não é que é ele ou... Minha mãe, ela era muito prática, né? Então, assim, se eu precisava de alguma ajuda, né, sei lá, dinheiro, alguma coisa assim, ela me ajudava. Mas aquela parte, assim, mais carinhosa, assim, de abraço, de beijo, não tinha, né? Realmente era um relacionamento, assim, um pouco à distância nesse sentido. Ela tinha outros cuidados com ele, né? Cuidados mais financeiros, de se preocupar se ele estava trabalhando, se ele estava bem. Agora, o Alê não é um cara manhoso. Ele não é um cara, não é mimado, muito pelo contrário. Justamente por ele não ser mimado e não ter tido esses mimos na casa dele, é que ele acha que coisinhas pequenas que eu faço, ele acha o máximo. Ele acha assim, que pra mim é super normal, ele acha assim, nossa, ela é super carinhosa. Eu sou muito feliz em ter esse cuidado, né? Mas ele também tem outros cuidados comigo, que eu sei que se eu precisar dele, eu posso contar. Olha só, para você se situar no tema que nós estamos falando aqui hoje, é o seguinte: a primeira mulher que todos nós conhecemos na vida é a nossa mãe, né? Então nós temos um perfil, uma referência muito específica, muito clara desta mulher. Quando o homem cresce, ele vai se casar, é impossível que ele não compare ou não busque na sua futura esposa aquelas características que ele admirava na sua mãe. Isso aconteceu conosco, né, no nosso casamento, porque quando eu casei com a Cristiane, a minha mãe, o referencial que eu tenho dela, de uma mulher muito forte, uma mulher, ela não era assim de dar muita afeição, tipo a mãe do Alexandre. Não era muito assim de carinho, de vem aqui meu filho, abraça e tudo mais, mas uma pessoa muito forte, uma pessoa muito dedicada, trabalhava duro. E quando eu me casei com a Cristiane, eu procurei isso nela. E quando eu encontrei mais uma bonequinha delicada... Peraí, quantos anos a Cristiane tinha nessa idade, nesse tempo, hein? Pode falar, por favor? Para você ter uma ideia, é claro, você ainda era uma adolescente... Eu tinha 17 anos. Ele estava me comparando com uma mulher já, com um monte de filhos. 4. Ok, pode dizer muitos filhos. Mas a questão é que é impossível você não procurar na sua esposa aquilo que você admirava na sua mãe. É impossível. E quando eu não encontrei na Cristiane, em que eu fazia? Eu brigava com ela, eu era duro com ela, porque eu queria que ela fosse dura como a minha mãe, forte como a minha mãe. Depois eu vim a descobrir que a força da Cristiane é diferente, mas isso foi razão de problemas no início do nosso casamento. Muitos problemas. A gente nunca chegou a falar sobre isso, né? Mas quando a gente olha para trás, realmente tem muito a ver. A gente consegue identificar hoje
por que de tantas expectativas, né? Porque eu também tinha as minhas expectativas de você, que eu via no meu pai, e você tinha de mim com a sua mãe. E a gente é totalmente diferente, porque eu venho de um lar que é muito carinhoso, a minha mãe sempre cuidou muito, qualquer coisinha, toma um chazinho, né? Aquela coisa, mimo, como você falou, Adriana, mimo, bastante mimo. Eu vim de um lar de mimo. E o Renato não. Então, quer dizer, bem diferente um do outro, né? E isso trazia as inevitáveis brigas, né? Por causa das expectativas diferentes. Bom, no caso de vocês, o Alexandre não teve esses mimos, então qualquer coisinha que você faz pra ele... É o máximo. Eu faço uma coisinha de nada, é o máximo. Como você, na minha casa também. Minha mãe era de cuidar, de Então você pegou isso da sua mãe? Eu peguei isso da minha mãe. Então minha mãe era muito cuidadosa de saber se, apesar dela ter comércio, trabalhar fora e tudo, mas o pouco momento que ela tinha conosco, comigo, com meu irmão, era de muito carinho, aí fazer uma comidinha que a gente gosta e não sei o quê. Então eu tenho isso, acho que veio também da minha casa. E quando eu conheci ele, eu até estranhei um pouco a relação na casa, porque era muito mais fria do que na minha. Porém, eu acho que o outro lado da moeda, Alexandre, deve ter sido que você, por outro lado, não tinha muita facilidade de expressar afetividade. Estou correto? Não, verdade, correto. Sempre tive esse bloqueio, né, esse afastamento com meus pais, né? E quando eu conheci a Adriana, tudo ficou... Ele mudou bastante. Mudei bastante. Ele era bem mais retraído, assim. E eu sou todo expansiva e falo, não sei o quê. Então ele se soltou muito mais. Também, ele é muito carinhoso com as nossas filhas. Ele aprendeu isso com você, emprestou isso de você, né? Acho que sim. que é positivo, é bom que um do outro saiba emprestar as virtudes para poder os dois se tornarem pessoas melhores depois de casadas do que eram antes, né? É o que aconteceu com vocês. E você em casa, que está assistindo esse tema, preste atenção, porque você que já está casado, você, talvez mulher, fica pegando no pé do seu marido por causa de certas manias dele, que ele trouxe de casa, ele trouxe da criação, da mãe, e você é muito diferente da mãe dele. Ou vice-versa, ele cobra de você certas coisas que ele viu na mãe, e aí você não quer fazer. Você tem que entender aí que não existe o certo ou o errado. Não quer dizer que a maneira da mãe dele era certa, a sua maneira é certa ou uma de vocês está errada. Mas vocês têm que entender que essas diferenças podem causar problemas, está causando problemas na relação. E quem é solteiro também. Você que está namorando um rapaz, uma das melhores coisas que você, moça, pode fazer durante o namoro é chegar próximo à mãe desse rapaz e conhecer bem o que ele admira na mãe, porque ele vai procurar isso lá na frente em você, se você se casar. E até o que ele não gosta da mãe, né? Agora, a gente falou do que ele gostou de achar em você, que ele não tinha necessariamente na criação. Agora, vamos falar do que ele trouxe com ele da criação que você aprecia, que você acha que a mãe dele fez um bom trabalho e que é bom, que ajudou. Então, o fato da mãe dele não ser essa mãe super protetora fez dele um homem muito forte. E isso é bom demais. E ele é independente, porque apesar de eu fazer as coisas, então eu fazer um mimo ou outro pra ele que ele gosta, mas se eu também não estiver lá, ele vai, se vira e faz, e come um lanche se não tiver uma comida, entendeu? Então isso é bom, isso é uma coisa que ele trouxe e que a mãe dele fez um ótimo trabalho. Quer dizer, ela criou um homem, né? De verdade. É verdade. Vamos então ouvir da dona Cida, né? Vamos ouvir, voltamos já já. Que medo. Vamos lá. Eu não era muito assim de ficar agarrando muito, eu só era carinhosa no sentido de atenção com eles, né? Até gostei que ela, né, que eles acabaram se casando, porque assim ela cuida dele, né? Porque eu sempre ficava preocupada com ele, né? Que chegava às vezes tarde à noite em casa. Falei, ai, até que enfim achei alguém que cuida dele, né? Ela sempre cuidou bem dele, né? Inclusive sempre fez questão de fazer comida e tratar bem dele, né? Isso eu acho legal. Eu acho que ele se espelhou em mim mesmo. Como mãe, né? Eu acho que tendo a Adriana também igual, quase, né? Que cuida bem dele. Não é à toa que você faz aquele quadro super virtuosa, né, Adriana? É verdade, adoro fazer esse quadro, diga-se de passagem. Então, agora, explica aí pra gente, porque a gente ouve muito falar hoje em dia que a mulher profissional, ela não pode ter essas qualidades, não dá mais, porque ou você tem uma carreira, ou você cuida do marido, cuida dos filhos, mas você parece que faz tudo e tira de letra.
Ai. Você multiplica, não tem jeito. Como é que Divide em 10, né? Eu não sei, às vezes quando eu paro para pensar, eu falo, como que eu dou conta de fazer tantas coisas? Mas eu acho que é uma questão também de organização. Então, eu sei que o horário que eu tenho que trabalhar, então eu falo para as meninas, a mamãe vai trabalhar e tá tudo bem. Vocês estão na escola, vocês estão em casa, tá tudo certo. Quando eu volto para casa, eu tenho o meu tempo para ficar com elas. E a gente tem algumas regras em casa, que eu acho que isso ajudou muito no nosso casamento. Então, elas, 8h30, elas vão dormir. Então, eu falo 8h30, vão pra cama, porque eu vou ficar com o papai, né? E às vezes elas reclamam, mas eu também quero ficar. Não, mas esse momento é meu e dele. Então, vocês vão dormir. Isso ajuda bastante. Separa as coisas. Exatamente. Agora, você acha importante, Adriana, a mulher cumprir esse papel, a esposa cumprir esse papel, de fazer ter esse cuidado que você costuma ter com o seu esposo, de fazer a comida que ele gosta, estar ali com a roupa que ele precisa. Você acha importante isso? Eu acho extremamente importante, porque eu acho que todo homem gosta de ser cuidado. Todo mundo, todas as pessoas gostam de ter cuidados. E o homem em especial. Eu acho que o homem gosta de ter um mimo, de ter um carinho. E eu acho que não custa nada, são poucas vezes, são pequenos momentos, não é o seu dia inteiro. E isso traz um benefício para o relacionamento que vale muito a pena investir. Bom, agora vamos ver aqui o caso de um homem que assumidamente quer que sua futura esposa seja igualzinha à mãe, já que com a ex ele teve vários problemas por conta disso. Vamos ouvir a história do Vanderlei. Acompanhe. A vida de Vanderlei é assim. Ele é corretor de imóveis, tem 52 anos e está divorciado. Apesar da solteirice, Vanderlei revela que é extremamente organizado e cauteloso com as coisas. Mas será que isso é verdade? Para me certificar, decidi propor um desafio. Trouxe o corretor para este apartamento na zona sul de São Paulo. Hoje, o objetivo é arrumar o ambiente como se fosse a casa dele. Olha só a mesa do café da manhã. Você vê que eu gosto de tudo bem organizado, tudo limpinho, os talheres nos seus lugares, né? A xícara no teu lugar, muito bem organizado. Todo dia de manhã você arruma a mesa desse jeito? Todo dia de manhã eu deixo a mesa arrumada dessa maneira. Ele faz questão de manter tudo no devido lugar. Agora, a pergunta que não quer calar é: com quem você aprendeu tudo isso? Com a minha mãe. Ela era sempre caprichosa, assim? Sempre caprichosa. Sempre a nossa casa era impecável. Hoje você está solteiro. Hoje estou solteiro. E procura uma mulher parecida com a sua mãe? Justamente, parecida com a minha mãe. Por quê? Porque eu gosto assim, você viu que eu gosto da minha casa muito organizada, então eu quero uma pessoa assim, amiga, companheira, que seja organizada e ajude a manter a casa bem arrumada. Vanderlei foi casado durante 5 anos. Segundo ele, a ex-mulher não era nada parecida com a mãe. Ela não organizava a casa e não era uma pessoa que participava muito, não era muito companheira, né? 3 anos após o casamento, a mãe de Vanderlei morreu. Foi aí que as coisas pioraram. Olha, teve uma vez que eu fiquei muito, mas muito gripado mesmo. E ela não teve nem o cuidado de fazer um chá, então eu fiquei realmente meio largado mesmo, vi que ela não deu a atenção que deveria dar. E o que ela falou pra você? Que eu procurasse uma farmácia e não fez nenhum chá pra mim. Aí você ficou chateada? Fiquei, com certeza, que a gente gosta de um carinho, né? Quando você casou, você procurava uma mulher igual a sua mãe? Procurava. E ele é exigente. Eu quero uma mulher dedicada, carinhosa, que cuide bem da casa, que dê carinho pro marido e ajude, seja bem companheira e amiga. Seja econômica também? Seja econômica também, isso ajuda bastante. Isso vai ser mais difícil, não é não? Uma mulher econômica? Olha, é difícil, que todas gostam de gastar bem, né? Pois é, eu acho que não vai ser difícil ele encontrar uma pessoa assim, desde que ele elimine a condição de que não pode gastar muito. Vai ser difícil ter tudo isso aí de uma vez. Mas você vê como que ele já tem formado na mente dele, apesar da idade que ele já tem, né? Não é um garoto, mas ele ainda traz com ele aquele cuidado que ele teve na casa da mãe. Não é muito, não é pedir muito, né? Não é pedir muito você cuidar. Assim como o marido tem que cuidar também da esposa. Não é só uma pessoa ali no casamento cuidando do outro, né? Os dois se cuidam. Então, quando eu preciso, ele vai cuidar de mim. Quando ele precisa, eu vou cuidar dele. Isso eu acho que é o mínimo que se espera num casamento, né, Renato? Exato. Então,
Você aí está aprendendo coisas importantes para você acertar com o seu cônjuge aquilo que talvez está causando fricções e conflitos no relacionamento. E os solteiros também já vão aprendendo o que procurar lá na frente. Agora, não quer dizer que se você é casado com uma pessoa que não tem aquilo da sua mãe, que o casamento está fadado ao fracasso. Desde que você aprenda a equilibrar e não ficar cobrando da outra pessoa aquilo que não é natural dela, que ela não pode dar. Como eu aprendi não cobrar da Cristiane aquilo que eu via na minha mãe, porque simplesmente não é natural da Cristiane este lado. Mas eu aprendi a apreciar outras qualidades da Cristiane que são tão importantes para mim ou mais do que aquelas que eu queria lá no início, né? E nós fomos às ruas para saber se assim como o Vanderlei, que você assistiu aí agora, a maioria dos homens também está procurando um pouquinho da mãe na parceira. A minha esposa tem características da minha mãe. Ela é séria, é bem sensata e brava. São muito calmas as duas. São muito prestativas. Teimosa, não escuta. Enrolada também. Se vai falar, não quer escutar, só quer fazer o que ela quer. Minha mãe gosta muito de conversar, assim, é uma pessoa que gosta de conversar, tá sempre dando risada. E nisso eu vejo minha namorada também, que a gente conversa bastante, a gente dá muita risada. Minha namorada é carinhosa como minha mãe, é atenciosa como minha mãe e gosta de se vestir bem também. Pega no meu pé pra eu tomar o remédio no horário certo, me lembra dessas coisas. Pega no meu pé também quando me vê andando descalço, fala, você tá andando descalço, tava doente até ontem. Ela é uma pessoa que cuida de mim, assim como minha mãe sempre cuidou. É uma pessoa que me respeita, assim como a minha mãe me respeita. Uma pessoa que a gente sempre procura que cuide da gente quando a gente sai de casa, né? Assim é a minha esposa. Eu gostei de um dos primeiros que falou que a esposa é igual à mãe, séria, sensata e brava. Esse aí casou com a mãe mesmo. Deve ser fácil o casamento toda mulher dele. tem um pouquinho de brava, né? Não tem jeito, né? Agora prestem atenção nesse vídeo que rodou o mundo na internet. Uma agência foi contratada para fazer um vídeo para conseguir candidatos para o pior emprego do mundo. O cargo exige muita responsabilidade, dá um trabalhão, não tem folga e, pasmem, também não tem salário. Só 24 pessoas responderam ao anúncio. O vídeo diz muito sobre o que é ser mãe e é a nossa homenagem a todas elas. Assista. Let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So, like, no lunch? You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Muito inteligente e verdadeiro. É. Né? Nos faz todos lembrar da nossa mãe, né? Mãe é a maior responsabilidade do mundo. Ser pai também. Mas nós sabemos que nesse momento há muitas pessoas sem mãe e muitas pessoas sem pai. E aqueles que já tiveram, mas essa pessoa especial já partiu.
Não é razão para a pessoa se sentir triste, porque Não. todo mundo pode escolher uma figura de mãe, alguém exemplar que te inspira, que te pode desafiar a ser melhor. E talvez, num dia especial, você pode expressar esse carinho e essa admiração que você tem por essa pessoa. Não deixe que você seja vítima de um sentimento de não tive uma mãe assim, ou nunca tive um pai, enfim. Não, você pode escolher a pessoa em quem você vai se espelhar. Bom, muito obrigada pela participação de vocês Obrigada aqui no programa. Obrigado. Foi bem diferente hoje, porque eu estou acostumada a entrevistá-los. E foi muito legal. Obrigada pela oportunidade. Obrigado por vir. Um abraço a todos e parabéns a todas as mães e todos os nossos alunos. E guardem bem as lições de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.